sobre a ansiedade, né? Sobre as doenças e as escolhas da gente, né? Com essa pandemia, a gente mais em casa, isso gera ansiedade por ficar em casa, gera ansiedade por estar muito tempo junto com a família, que nem todo mundo tem esse costume, né? Às vezes a família deixa a gente meio, né? A gente fica meio, não só entediado, às vezes dá raiva, às vezes tem mais briga, porque tá todo mundo junto ali por mais tempo e tudo, ou quem mora sozinho também tem muito tédio e tudo isso, tá ok? Né? O ócio também, às vezes a gente pensa, quando a gente tem tempo demais para fazer as coisas, a gente termina sem fazer, né? Então vamos buscar aqui formas sobre o que a gente pode fazer para melhorar ou para superar a ansiedade, essa ansiedade circunstancial, né? Ansiedade em geral e essa que é circunstancial, esse momento. Aí, ó, Valclécio aqui, pergunta legal. Como vai ser pós-pandemia, na sua opinião, para a psicologia? Eu acho que a psicologia vai crescer muito, sabe? Porque essa ansiedade, essa angústia que todo mundo está vivendo nesse momento, né? Essa coisa de que... É o que eu costumo dizer, né? Quando eu estou atendendo alguns pacientes online, eu digo para eles, eu digo, gente, olha, procura ficar um pouco mais tranquilo. Por quê? Uma coisa é quando a gente fica em casa porque a gente quer. E a gente sabe que pode ir ali a hora que quiser, que não tem problema. Outra coisa é você tem que ficar em casa. Então o tem que modifica um pouco essa questão, né? Modifica porque você não dá para você ir ali, você não pode encontrar os amigos, não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode simplesmente. Então é preciso a gente conscientizar disso e procurar ficar mais tranquilo, procurar o que fazer, como ser isso. Então como essa questão tá dando umas... Vamos colocar entre aspas assim, né? Dar umas neuras na gente, né? De, tenho que ficar em casa, não posso sair, quero encontrar os amigos. Quando muitas vezes a gente não vai. Né? Os amigos chamam, vamos aqui, vamos ali, não, quero ficar em casa. Aí agora que é para ficar em casa a gente quer ir, né? Como tá rolando aí esses posts, né? No Instagram, no WhatsApp, né? Já que tá em casa, vamos ficar, já que quer tanto ficar, vamos ficar. Não é legal? Então vamos colocar isso, vai dar certo, daqui um tempo vamos marcar para agosto, não é? Então vamos lá, eu dei umas pesquisadas pra gente conversar um pouco sobre a ansiedade, né? E de vez em quando eu tô olhando aqui para baixo é porque eu sou dessas que precisa de um scriptzinho, tá? Eu preciso de uns tópicos, porque senão eu vou aqui e fujo do assunto, fujo da ideia, tá ok, gente? Então quando eu olhar aqui para baixo não assustem não, que é porque eu sou das que precisa de um scriptinho aqui, de uns tópicos, tá ok? Então vamos lá. Eu estava dando uma olhada e antes mesmo da pandemia, a OMS já tinha pesquisado de que o Brasil é o país mais ansioso no mundo. Né? A gente está muito elétrico, a gente está vivendo muito amanhã. Tá? A gente está vivendo muito na ansiedade de o que eu vou fazer, o que vai ser amanhã, o que eu tenho que buscar, o que eu tenho que criar, o que eu tenho que produzir o tempo inteiro. Né? A gente precisa desacelerar um pouco. Talvez isso tudo seja bom para isso, para a gente desacelerar um pouquinho mais, não é? Tá? Aí eu fui olhar mais um pouco, né? Fui lá no Michelis, né? No dicionário, ó. O dicionário é uma coisa boa. Tem gente que chama de pai dos burros, eu chamo pai dos sábios, porque quando a gente não sabe uma coisa, a gente tem que ir procurar, né? Não e aprender. Eu penso assim, tá? Então eu fui lá no Michelis. E aí o que ele diz? Ele diz que ansiedade é sofrimento físico e psíquico. Essa parte eu vou ler porque é do dicionário, tá? Sofrimento físico e psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo. É tudo isso. É também um estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. E diz também que é um desejo ardente ou veemente, um anelo, e também um sentimento e sensação de intranquilidade, medo ou receio. Quer dizer, é tudo isso junto. Né? A ansiedade é isso mesmo. Né? E a ansiedade, ela, como essa preocupação intensa, uma preocupação excessiva, persistente também, né? Ela a gente pode dizer que até certo ponto ela é normal. Todos nós temos algo de ansiedade quando a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não está exatamente muito preparado para aquilo ou que não tem muito costume de fazer aquilo, né?
Por exemplo, hoje, essa é a minha primeira live, inclusive é a minha primeira live e também é a primeira live da clínica, certo? Uma primeira live de muitas, dentre todas as especialidades da clínica. Então fiquem aí de olho no Instagram da clínica, que a gente vai estar sempre postando no Instagram de todo mundo aqui da clínica, que a gente vai estar colocando aí o que a gente vai ter por aqui de lives, de vídeos, sempre vai ter alguma coisa para ir dando um apoiozinho aí de fisioterapia, de terapia ocupacional, com criança, com adulto, a gente vai ter um monte de coisa. Essa é só a primeira. Eu achei até bom ser a primeira, porque se as outras forem melhores, eu nem vou ficar angustiada para fazer melhor do que essa. Os outros que vêm depois que se programem, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Né? Tá vendo como eu saio do assunto? Vamos voltar. Né? Então, dentro das nossas situações cotidianas, como eu estava dizendo, essa live, como é minha primeira live, eu fiquei ansiosa por ela, né? Então, mandei pro Valclésio, quem é que vai estar aí? Como é que vai ser a produção aí e tudo? Quem é que vai estar aí para dar uma ajudada, né? Pra gente ir se apoiando e tudo. E eu estava ansiosa, é natural. Esta ansiedade, ela é natural. Agora, quando esta ansiedade passa a atrapalhar a minha vida, quando essa ansiedade passa a não permitir que eu tenha um desenrolar natural do meu dia a dia, aí ela passa a ser ruim, aí ela passa a ser complicada, né? Ela atrapalha a minha vida. Se ela é tão excessiva que não me permite fazer o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer, ela já não é mais a ansiedade natural. Como essa que eu tive hoje, ou que eu tenho de vez em quando, ou que todo mundo tem. Imagina, uma entrevista de emprego. Quem é que não fica ansioso, né? Letícia Fontinelli, a Letícia que está aí, como é? Um vestibular, não é vestibular não agora, como é que é o nome, gente? Como é, Grace? Não é vestibular não agora, Enem! É o Enem, né? Então, o Enem, quem é que não fica ansioso? Quem é que não fica para fazer uma prova de Enem? Né? Complicado, então isso é natural. Sim, é muito natural que a gente fique. Quem é que não fica ansioso quando eu quero ir encontrar meus amigos e eu não posso ir encontrar meus amigos porque eu tenho que ficar em casa porque eu tô de lockdown? Essa palavrinha é interessante, né? Eu tô de toque de recolher, né? A mesma coisa, né? Toque de recolher e lockdown. Então eu tô de toque de recolher, não posso ir encontrar meus amigos? Dá uma ansiedade? Dá. Certo? É natural. Esta ansiedade, ela é natural. A gente precisa cuidar dela? Sim, a gente não pode deixar que ela suba, faça um pico lá em cima. Não, fazer um Everest dentro da vida da gente, que a gente não consegue fazer as coisas que precisam ser feitas. Aí ela realmente vira uma questão, vamos chamar de patológica, ok? Como doença. É uma doença, como a ansiedade é uma doença, como a febre é uma doença, como o câncer é uma doença, é uma doença. Algumas psicológicas, outras físicas, ok? Então, a gente precisa cuidar. Todo tempo a gente precisa cuidar. Sim, se ela é natural, a gente tem que deixá-la no nível de natural. Baixinha, passou aquele evento, tranquilo. Agora, se ela sobe a um nível de que a minha vida não anda, vamos procurar fazer coisas para poder melhorar isso daí. E não adianta só eu melhorar só no efeito, não. Não adianta eu melhorar só no efeito. Eu tenho que melhorar a causa, tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai melhorar a causa se dá um monte de treco no corpo da gente, né? Faz o quê? Como é uma resposta do nosso sistema nervoso, né? O sistema nervoso simpático, não é isso? Que dá aquela resposta, tipo um reflexo, né, pra gente fugir ou enfrentar um perigo, tá ok? Então vai gerar o quê? Uma taquicardia, né, frequência cardíaca alterada, uma respiração ofegante, sudorese, tremores, pode levar a queda de cabelo, né, uma sensação de cansaço até mesmo na hora que a gente acorda, né, tensão muscular, dores de cabeça, né, uma agitação do sistema nervoso central que dá aquela coisa que é parecido ao medo, né? Então dá toda essa agitação. Então a gente com esse pique todo, como é que eu vou pensar em ficar bem? Então vamos ao que fazer. O que a gente pode fazer para isso, né?
Dá para fazer uma atividade física, por quê? Porque você vai mudar, você vai pensar em outra coisa, você vai levar o seu organismo a fazer uma outra coisa, a cansar o seu corpo e jogar para fora esse estresse, até porque a ansiedade ela provoca o estresse, né? E o estresse libera cortisol, que é o hormônio do estresse, e o cortisol vai dar todo esse marasmo, essa canseira, um monte de sensações ruins, né? Dá cansaço, dá desânimo, dá tudo isso. Tá? Então, eu vou fazer uma atividade física, porque aí a atividade física vai me gerar, vai fazer com que eu libere os hormônios do bem-estar, e aí eu vou ficar melhor. Vou melhorar todas essas coisas que me trouxeram essa crise de ansiedade, vamos chamar assim, ou essa ansiedade constante que me incomoda e que me impedem de viver a vida normalmente. Tá? Posso fazer atividade física, uma dieta saudável. E ó, se algumas não tô vendo aqui todo mundo que tá por aí, mas se nutricionistas de plantão que me corrijam aí se eu estiver errada, eu conheço dieta como tudo aquilo que a gente escolhe para comer e come, tá? Então, escolher uma dieta mais saudável, aquilo que eu vou comer que eu coma coisas melhores, frutas, verduras, legumes, né, fibras, né, muito líquido, hidratar bastante o corpo. E assim, hidratar o corpo, que eu digo é água. Deixa eu tomar um pouquinho. Né? Água. Porque se eu tomo suco, eu tô tomando líquido? Sim, tô tomando líquido. Porém, tem nutrientes ali que eu vou precisar usar aquele líquido para digerir. Então, suco é uma coisa e água é outra coisa. Tá? Então, tenho que hidratar bastante, tomar bastante água, porque isso vai me ajudar também. Tá? Ter um sono regular, tem pessoas que precisam de mais tempo de sono, pessoas que precisam de muito tempo de sono, né? O meu esposo, que muitos aí conhecem, ele precisa de 5 horas de sono, ele tá inteiro de novo. Eu, se não dormir 8 horas de sono, eu levanto, mas não acordo, né? Então, cada um precisa ter o seu nível de sono. E que esse sono seja tranquilo, que seja um sono reparador, não aquele sono que você deita, desmaia e no outro dia acorda, parece que acabou de deitar. Né? Aquele sono que quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, que é isso, a gente deita e desmaia de tão cansado, e quando a gente desmaia, a gente parece que não relaxou. Opa, tem uma perguntinha aqui, ó, quantas? Ah não, são muitas opções, só precisamos ver qual cada um gosta e se sente mais motivado a fazer isso mesmo, né? Relaxamento, meditação é ótimo. Né? Não precisa ser aquela de mas que você pare, que você pense em você, que você libere sua mente de preocupações, de problemas, né? Porque problema é igual muriçoca. Eles vêm de carrada. É igualzinho muriçoca. Né? A gente não chama, a gente não pede, a gente não abre espaço e tem problema igual, tá? Então a gente tem que esvaziar um pouco a mente desses problemas para poder a gente seguir um caminho mais tranquilo, ok? Grupos de apoio ajudam muito, a psicoterapia, sim, óbvio, né, ela é necessária, um acompanhamento psiquiátrico quando esse nível da ansiedade está muito alto, principalmente, né, não que os níveis moderados não precisem, sim, é interessante também, mas quando ele está mais presente, mais perene, é muitíssimo importante, e é importante também saber que a medicação que o psiquiatra vai passar, ela é importante sim, ela é ótima, mas ela sozinha não vai resolver. Então nós temos que fazer as duas coisas andarem em conjunto, né? A Ana Paula está dizendo do controle da respiração, que respirar de forma correta e calma faz com que o corpo relaxe. Isso mesmo, Aninha. Né, pensamentos positivos, aí a Filadélfia está colocando, né, a gratidão, tudo isso, mindfulness, né? Eu falei direito? Não sei não é isso aí, né, Lia? Tá? Então... como eu estava dizendo, o acompanhamento psiquiátrico e o acompanhamento psicológico, eles andam de mãos dadas, eles andam juntos. E não é bom também a gente ter aquele receio de, não vou para o psiquiatra não, que ele vai passar remédio. Aqueles remédios nunca mais eu vou parar de tomar. Não, gente, não é assim. A gente para de tomar aqueles remédios, sim. E enquanto a gente está tomando, eles são importantes. Amigo de infância, show de bola, amigo do peito. Por quê? Porque eles vão ajudar a, quando a gente chega na terapia, a gente conseguir mexer naqueles parafusinhos que estão complicados, né? A gente conseguir mexer naquelas coisas que doem, mexer naquelas coisas que levaram à ansiedade, mexer nas causas, porque se a gente não tem um aditivo, uma ajuda, vai ser difícil da gente mexer naquelas questões. Quando a gente começa a mexer,
Não, eu não quero mais ir para terapia porque tá doendo, isso aqui tá ruim. Sim, dói, é complicado, é difícil, mas é bom quando a gente está no meio do caminho, o pessoal por aí que está aí no grupo que faz terapia que diga, né, quando a gente está no caminho e que começa a ver mudanças, quando a gente começa a ver progresso, é muito, muito, muito bom. Então, sem medo de medicação e sem medo de terapia, de mãos dadas, as duas coisas juntas, tá? Atividade física, junto, tudo junto, é cumulativo, né? Faz atividade física, faz meditação, faz respiração, faz terapia, acompanhamento psiquiátrico, tudo junto. Tudo junto. Por quê? Porque a gente é uma coisa só, é corpo e mente, tudo uma coisa só. É tudo um só. Não é que a minha mente está dentro do meu corpo. Não, o meu corpo e a minha mente sou eu. É uma coisa só. Ok? E a adaptabilidade, né? A gente precisa se adaptar às mudanças. A gente precisa se adaptar às coisas que estão aí. Nesse momento, a gente está precisando se adaptar a 1 milhão de coisas, né? A gente está precisando se adaptar a ficar em casa, a gente está precisando se adaptar a fazer, a trabalhar de casa, né? Home office, a gente está precisando se adaptar a fazer até terapia. Muita gente está fazendo a terapia, né? Via terapia online, né? Então, a gente precisa se adaptar, tá? Então, essa adaptabilidade é maravilhosa, porque com a gente se adaptando a essas situações, o que vai acontecer? A gente vai dar uma rasteira na ansiedade, né? Já que a ansiedade coloca a gente na parede porque são coisas novas e difíceis de lidar, a gente dá uma rasteira nela e sai. Então, a adaptabilidade é o nome do jogo, tá bem, gente? Tem uma coisa que é importante que eu dei uma pulada, ó. O tempo, né? O tempo das crises de ansiedade, né? Geralmente, elas duram até uns 15 minutos. A crise, as sensações daquela crise, elas duram mais tempo. A crise de pânico, ela pode durar até uns 40 minutos. As sensações que aquela crise ocasiona, elas duram mais tempo, né? E essas crises de ansiedade, elas podem acontecer uma perto da outra. O que faz a gente pensar que passou o dia inteiro com uma crise de ansiedade. Não, foram várias. Mas como as sensações engancharam uma na outra, né? Fizeram como um elo, foram enganchando uma na outra, a gente pensa que é uma só. Mas não é. Ela dura um tempo determinado, com aqueles sintomas, falta de ar, que parece... Inclusive, parece com os sintomas da Covid, não é? A gente fica com falta de ar, a gente fica com taquicardia, a gente fica com a respiração ofegante, a gente fica com dor no corpo, porque a gente fica tenso, então a gente fica com dor no corpo. Então, tem os sintomas muito parecidos. Vamos evitar a ansiedade para a gente evitar pensar que está doente também. Que está, além da ansiedade, doente com a coronavírus, né? Coronavírus, Covid. Eu costumo dizer que estamos em tempos covídicos, né? Então, se a gente está em tempos covídicos, não vamos buscar os sintomas em outras coisas para a gente pensar que tem a doença, tá ok? Porque muitas coisas têm os sintomas parecidos a ele. Então, é importante a gente cuidar isso também, tá? Sim, então voltando aqui para a questão da crise de ansiedade, se elas são curtinhas e ficam enganchadas, atreladas uma crise na outra, por conta dos sintomas que esticam, a gente precisa ficar atento a isso, porque não é uma só, são várias. O que está gerando isso? O que está ocasionando isso? Por que eu estou repetindo essa crise de ansiedade? O que está acontecendo? Qual é a causa disso? O que está me levando a isso? Né? E é por conta dessa questão aí que eu falei que a gente vai botar fogo no parquinho. Por que a gente vai botar fogo no parquinho? Vamos já chegar aí num ponto bem interessante sobre essa questão de repetir, né? Quantas vezes eu repeti essas minhas crises de ansiedade, ou as doenças, ou coisas, enfim, né? Tá? Porque, voltando aqui só um pouquinho para a questão das crises de ansiedade, né? A ansiedade em si, quando ela já fica num nível mais alto, e as crises, né, que já geram essas crises maiores e mais atreladas uma na outra, né, elas têm consequências de comprometimento na minha qualidade de vida, tá? Elas podem se transformar pode se transformar num transtorno, né? Pode se acoplar a quadros depressivos, porque elas também andam pertinho, vamos chamar de amigas, né? Elas andam uma pertinho da outra. Então, muitos
muitas vezes esse atrelar uma crise na outra pode gerar também crises depressivas. Então são duas coisas a tratar aí. Tá ok? Ó, a Alessandra está dizendo aqui o quê? Devido à pandemia, alguns se dirigem ao hospital devido à ansiedade e acabam pegando a doença. Exatamente isso, Ale. É por aí a questão. Então a gente precisa cuidar disso, porque os sintomas estão aí, são muito parecidos. Os sintomas são muito genéricos da Covid. Não tem um sintoma que é próprio dela. É o mesmo sintoma de gripe, é o mesmo sintoma, às vezes até parecido com alguns sintomas da dengue, parecido com o sintoma de ansiedade, parecido com muita coisa. Não tem como a gente identificar. Então a gente precisa evitar algumas coisas para não pensar que é outra, ok? Vamos lá, né? Em outras consequências, né? Isso aqui é bem legal. A gente se sentir pequeno diante das situações, diante dos problemas, né? Como eu falei para vocês, os problemas eles vêm tipo muriçoca, né? Vem aquele monte de problemas, às vezes assim, enxurrado, e a gente fica aí agora, né? E como eu falei, eles são muriçoca. Às vezes eu digo que eles são lagartixinha de parede, que elas são bonitinhas e são até legais porque comem as muriçocas que vêm encher o saco da gente, né? Então a lagartixinha de parede, ela é muito legal. Só que aí a gente olha para aquela lagartixinha de parede, que é o nosso problema, e transforma essa lagartixinha de parede num Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex, Cecília de Deus. A gente transforma aquilo num mundo. E quando aquilo tá tão grande, a gente olha e o Tiranossauro Rex é perigoso. Sim, é perigoso. Só que não, ele não é mais, o bicho não existe mais, para que eu vou criar um agora? Tá? Então ele não existe mais, a minha lagartixa de parede é a lagartixa de parede. Tá? Então eu tenho que voltar isso, tenho que voltar a lagartixinha para o que ela é. Ela é um problema que veio para que eu solucione. E eu tenho que fazer o quê? Solucionar. E não ficar com medo dele e crescer, esse bicho virar ele o Tiranossauro Rex que nem existe mais. Então é isso, a gente precisa identificar essas questões, identificar os problemas, buscar como solucionar esses problemas, tá? A Ale disse aí, a ansiedade vem atrelada à depressão? Às vezes, Ale, às vezes uma pode trazer a outra. Como a gente está falando hoje de ansiedade, eu falei que a ansiedade ela pode trazer a depressão com o tempo, com esses atrelamentos de crises ansiosas uma atrás da outra, eles podem gerar uma crise depressiva, né? Porque você fica angustiado demais, querendo fazer 50 coisas de uma vez, não termina nenhuma, e aquilo deprime porque você não terminou nada, né? Até que a gente realmente não precisa terminar tudo, a gente tem que escolher quais são as coisas que realmente são produtivas, né? Só que isso pode gerar uma depressão, e com a ansiedade a gente fica naquele momento elétrico e começa a fazer um monte de coisa, e aí não termina, vem uma depressão, né? Uma pode vir atrelada à outra, tá ok? O que mais de consequências que pode ter com crises de ansiedade, assim, principalmente as entrelaçadas, né? Perder o interesse por coisas que eram prazerosas antes. Olha que coisa ruim. Se uma coisa é boa pra mim, se eu gosto daquele negócio, eu não vou fazer. Porque pra mim não tem mais graça porque eu tô ansioso. Não, né? Eita, teve uma coisa aqui que passou. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Aqui, ó. Tenho notado muito que alguns pacientes pós-depressão muitas vezes começam a apresentar ansiedade. Sim, né? Elas são amigas. Elas são, né? A gente pode dizer assim, elas são amigas, elas gostam muito de andar juntas, né? Ou elas entram na nossa vida de uma vez, ou entra uma e depois chama a outra para participar ali também da festa. Isso. Por quê? Porque como a gente está tão angustiado, tá? Ou com medo de não fazer, ou fazendo demais com medo de não terminar, a gente termina trazendo tudo pro mesmo bolo, fica tudo um bolo só, uma coisa só, né? Aí, Aninha, autoconhecimento, conhecer os gatilhos para se prevenir, exatamente. Né? Então, perder o interesse por coisas que eram prazerosas antes, né? Vem dificuldade de concentração, de memorização, de elaboração de pensamentos. Olha que ruim é isso, né? De tomada de decisão, vem insônia, pesadelos constantes, né? Pesadelos é terrível, né? A gente acordar ou não nem conseguir acordar e acordar naquela angústia com um pesadelo atrás do outro, né? As atividades prazerosas, né, Lia? E isso todos temos que ter atividades prazerosas, porque para que mesmo que a gente vive? Para pagar conta, para só trabalhar, sai e volta, fica naquela rotina e fica ali preso dentro de uma caixinha?
Não, a gente precisa fazer, a gente precisa trabalhar para nos dar as coisas que a gente precisa, para dar para nossa família as coisas que a família precisa, né? Dar uma vida boa para a família. Né? E a vida boa que eu digo não é só em questão de dinheiro, é uma vida boa em tranquilidade, é uma vida boa em compartilhar. Tá? Então eu preciso de tudo isso, eu não posso viver só acordar para pagar uma coisa, acordar porque tem um problema, acordar porque... Não! Eu preciso das coisas prazerosas da minha vida, eu preciso incluir coisas prazerosas na minha vida para que eu faça com vontade as coisas que eu tenho que fazer, né? Que mais? Pode gerar até dúvidas sobre a própria competência da pessoa. Olha isso, que sério isso. Tá? É muito sério isso quando, às vezes, você é capaz de fazer alguma coisa e você não acredita que você pode fazer aquilo porque a ansiedade te coibiu de você acreditar em você. É bom a gente cuidar disso muito bem, né? Tá passando um tanto de gente aqui, um monte de coisa aqui boa. Ó, temos que fazer da nossa casa um espaço de prazer, descobrir o que posso aproveitar dessa casa. Exatamente. Né? Incerteza dessa mudança de vida nos causa ansiedade. O normal de ontem já não existe. Tá vindo um novo normal e a adaptação a algo novo tem que ter um preparo psicológico. Exatamente, Ale. A gente precisa do preparo, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A adaptabilidade, a gente precisa se adaptar, a gente precisa criar o novo, a gente precisa conhecer coisas novas, a gente precisa transformar. Né? Nos transformar, nos reinventar a nossa vida, criar coisas novas para a nossa vida, coisas boas, tá? Vamos lá. Que é isso, Ale, que era o meu próximo tópico aqui, justamente falar dessa questão do Covid, né? Que é a incerteza de quando e como isso vai acabar. Quando é, não sei. Como é, não sei. O que é que vai ter depois, não sei. Então a gente vai precisar se organizar de novo? Sim. Nosso social vai precisar se organizar, nossa sociedade vai precisar se reorganizar, se reinventar. A gente está começando a se reinventar agora, né? Vamos pôr essa prática firme mesmo, vamos reinventar. Né? Reinventar já é novo, né? Eu já ia redundante aqui essa coisa, né? Faltou a palavra, né? Vamos lá. O medo, o que é que causa essa incerteza? O medo de contrair a doença, o medo das pessoas que a gente ama que contraem uma doença, né? A possibilidade da morte, a perda de subsistência, né? Se eu não estou trabalhando, eu não ganho, eu vou comprar as coisas para minha família com o quê? Vem toda uma série de dúvidas, de incertezas na nossa cabeça, né? A exclusão social, a impotência de proteger as pessoas que a gente ama, que estão perto da gente. A gente não sabe como proteger. Não é algo visível que a gente tire de cena, né? Não é algo visível, tá? As dificuldades com as rotinas das crianças. Quem é que se a gente não está acostumado a trabalhar de home care, imagina as crianças. Trabalhar de home care é trabalhar de home office. Imagina as crianças, estudar de home office, homeschool, como é que é isso? Para eles também é complicado, né? Eu tenho uma filha de 11 anos que está nessa homeschool, né? Para ela, nesse começo, está sendo uma farra, ela está gostando, ela diz que está aprendendo muito, está gostando, está naquele auê todo, porque é sala virtual, eles deixam o microfone aberto, câmera aberta, então os professores interagem, eles estão gostando, mas isso é agora, tem uma semana de aula, e depois? Né? E daqui uma semana a mais, ela vai continuar gostando mesmo assim? Né? Pra lá, mosquitinho. Tá? A mudança na nossa forma de trabalhar também. Muitas mudanças, muitas coisas, muitas reinvenções. Né? Muitas mudanças de hábitos que a gente precisa criar na nossa vida, que a gente está precisando criar agora. E foi assim. Crie, ó, hoje você trabalha, amanhã você já vai estar em casa e você vai trabalhar de lá. E como é que faz? Não sei, vamos descobrir. Estamos descobrindo, estamos fazendo, estamos criando coisas novas. Estamos fazendo um monte de mudanças de hábitos, estamos desentocando aqueles jogos para brincar com as crianças, né? Estamos desentocando filmes, né? Assistindo filmes, utilizando Netflix o tempo todo, vendo coisas com as crianças, né? Internet, pesquisando, né? Trabalhando a partir de casa, como é que faz fisioterapia, hein, Arley? Como é que faz fisioterapia desde casa, não é? Como é que faz com os pacientes, como é que o fonoaudiólogo vai atender, tem que criando novas formas, como é que faz? Não sei, vamos fazendo e a gente vai descobrindo, vamos fazendo, que vai dar certo,
Tá dando certo, né? Vamos fazer live, vamos atender online. Dá certo? Dá certo. Dá certo, tá? Mudanças de hábitos, né? Criar rotinas. Criar rotinas é muito importante porque deixa a cabecinha da gente mais alinhada com o que a gente tinha anteriormente, né? Determinar horários para dormir, para acordar, para trabalhar, para se alimentar, para fazer atividade física, determinar horários. Eles precisam ser rígidos? Totalmente rígidos não, mas eles precisam ter um limite, né? Eles precisam ter não ser uma coisa assim solta. Ah, não, hoje eu vou estudar 1 hora da tarde, amanhã eu estudo de manhã. Eu tô falando estudar porque eu tô fazendo um curso maravilhoso, gente. Já eu falo deles pra vocês. Tá? Então, um dia eu estudo numa hora, outro dia eu estudo noutra. Não, determina a hora para você estudar, determina a hora que você vai trabalhar, determina a hora que você vai fazer sua atividade física. Em casa, em casa. Pula corda, faz exercício de respiração. Tem um monte de gente fazendo live de atividade física. Muitos personal que estão fazendo lives de atividade física, estão gravando vídeos de atividade física. Tá? Vamos ver, né, Lia? A Lia é de uma academia e a academia dela também tá fazendo lives aí, né, não, Lia? Diz aí, faz aí, fala aí sobre as lives das atividades físicas que você está fazendo. Né? E a gente tem um tanto de fisioterapeutas aqui, tem os fisioterapeutas que estão fazendo lives também, explicando, fazendo exercícios de pilates, por exemplo, exercícios de respiração, uma opção de coisas, né? Vamos lá, a autocobrança, dá uma diminuída, uma baixada aí no nível da autocobrança, né? Porque a gente ficar se cobrando todo o tempo num momento onde a gente nem sabe direito como é que são as coisas que estão acontecendo, o que a gente está fazendo, o que precisa fazer, como é que vai ser amanhã, o que não vai ser. Como é que a gente vai ficar se cobrando se a gente não sabe o que tem para fazer, né? A gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? Vai ter dias que a gente vai produzir muito, vai ter dias que a gente vai produzir menos, e tá tudo certo, não tem problema, tá ótimo. Né? Às vezes no trabalho mesmo, tem dia que a gente vai pro trabalho presencial e tem dias que a gente rende muito, tem dias que a gente rende pouco. Do mesmo jeito é agora, só que home office, tá ok? É tempo da gente valorizar a positividade. Alguém falou aí lá atrás, não sei se foi a Lia, se foi a Filadélfia, alguém falou aí lá atrás sobre a positividade, sobre o mindfulness, sobre a gratidão. Agradecer todos os dias, gente. A gente tá saudável, a gente está na nossa casa, a gente tem um teto bom. Se o pessoal diz que a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está no lado bom do barco, a gente está no lugar bom do barco. A gente está no terno e vestido longo. E quem não está na parte de terno e vestido longo? Está mais difícil, né? Então agradecer todos os dias. Agradecer porque sua família está bem, agradecer porque você está bem, agradecer porque sua casa é confortável, agradecer porque você tem comida todo dia, agradecer porque você tem um trabalho que pode fazer home office e etc. Agradecer. A quem você vai agradecer? A quem você acredita. A quem você acredita que lhe dê essa oportunidade? Quem você acredita? Você acredita em Deus? É Buda? É quem? Quem é que você acredita que está acima de você e que lhe dá essa oportunidade? A quem você acredita, você vai lá e agradece. Todos os dias. E isso faz uma diferença. Você não tem noção. Faz uma diferença imensa. Imensa, imensa, imensa. Olha só, às vezes a gente reclama, principalmente nós mulheres, né? A gente reclama que não tem tempo de ir no salão fazer unha, que não dá tempo de fazer cabelo. O meu hoje tá todo no gelzinho aqui, né? Não dá tempo de fazer o cabelo, não dá tempo de tomar aquele banho com sabonete cheiroso que a gente escolheu, passar óleo de banho, passar hidratante, fazer uma maquiagem, aprender a fazer uma maquiagem mais legal. A gente não tem esse tempo. E agora, ó, tem tempo para isso. Tem tempo para aprender a fazer maquiagem, tomar aquele banho. Vai gastar muita água também, mas dá para ir fechando a ducha, né? Então, vai lá, toma um banho, escolhe aquele sabonete que você gosta do cheiro dele, escolhe aquele creme, aquele óleo de banho e faz aquele negócio. Os meninos cuidem da barba, passa aquele óleo de barba, cuida do cabelo, cuida, né? Os meninos metrosexual, né, que chama? Então, os meninos se cuidarem, tudo bonitinho. É isso, dá tempo agora de a gente fazer isso, gente. Cuidar da gente. Isso também é um tipo de meditação, né? Cuidar de você, tá? Que mais? Cuidar da alimentação, como a gente já falou, escolher o que vai comer, prestar atenção na comida que você está comendo, porque senão aquilo não vai identificar como comida, se a gente não prestar atenção nela, né? Fica igual a pipoca do cinema. A gente vai pro cinema, come uma pipoca desse tamanho, um refrigerante desse tamanho, quando sai do cinema a gente vai para onde? Lanchar. Por quê? Porque aquela pipoca desse tamanho, nossa cabecinha não computou como comida, ela computou como o quê?
Cinema, filme. Aí a gente sai do cinema com fome psicológica e vai fazer o quê? Lanchar, comer mais alguma coisa. Então, quando a gente não presta atenção no que a gente está comendo, a gente quer mais depois, a gente quer de novo. Tá? Então, vamos prestar atenção na nossa comida e vamos prestar atenção ao que a gente coloca para dentro. Né? Quem tem cachorrinho, gato, a gente dá o que para eles? A gente dá ração, né? E a gente come qualquer besteira? Como é que é isso? Não que eles sejam menos importantes. Não, meu cachorrinho e meu gato são meus filhos, né? Quem tem e gosta muito e ama muito sabe que é assim que funciona, né? Então, eu dou coisa boa para eles e vou dar lixo para mim, para minha filha, a Rebeca? Não, né? A gente come coisa boa também e também dou coisa boa para ele. Significa que ele vai comer coisa ruim também? Não. Ele come coisa boa e eu também, e a minha filha também, o meu esposo também, os meus pais também. E assim por diante, escolher o que a gente vai comer. A gente tem essa capacidade de escolher, né? O que a gente vai comer. A meditação já falei, os exercícios físicos, físios de plantão, falem aí sobre os exercícios físicos. Eita, ficou o negócio enganchado aqui, né? Conheço vários casais se separando devido a esse isolamento. Talvez verdades fiquem mais explícitas durante as 24 horas lado a lado. Pode ser, né? Estamos desempenhando funções que não faziam na rotina. Né, muitas coisas, academias que estão liberando treinos, as rotinas, aproveitar o momento para descobrir novos dotes, né? A Lia falou da Blue Fit, os gatilhos principais da ansiedade que podem levar a uma depressão. Quais são os gatilhos? Esse entrelaçamentos de crises, de ansiedade constante, eles vão levar a um estado depressivo. Por quê? Porque se você entrelaça uma ansiedade com outra, você começa uma coisa e você não termina, você começa, você se enche de um montão de coisas e quando você vê, você está afogado. Quando você está afogado em 1 milhão de coisas por fazer, por resolver, por falar, por pensar, você pode cair, né? Deixa eu correr aqui que o negócio não tá... Vixe, Maria? O que eu fiz aqui? Pronto. Tá? É verdade, Cecília, eu tenho agradecido. Assim, a questão da... É porque o negócio aqui ficou preso. Vamos lá, os gatilhos da ansiedade que pode levar à depressão são estímulos externos, a exposição a estímulos externos, precisa se adaptar à rotina, né? Isso, choro sem motivo, é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui, né? E nas mudanças de hábitos, a questão do consumo de informações, se a gente ficar pregado em televisão, se a gente ficar pregado em redes sociais, a gente vai ver o quê? O que que passa na TV o tempo inteiro? 24 horas do dia. Morreu, o hospital tá cheio, morreu. Se salvou. Por quê? Porque a notícia que vende é o quê? Né? A notícia que vende é aquela que corre rápido. A notícia que corre rápido são, né? Não diz o ditado, notícia ruim corre rápido. É isso aí, então vende. Isso vende, tá? A Alessandra tá falando aí sobre a postura, né? Muito tempo em casa, em home office, tá? Esse rolê virtual, né? Eu coloquei que é até um rolê virtual com amigos e familiares, né? As lives entre amigos, né? Os encontros entre os amigos. Outro dia a gente fez não foi, Aninha? A Aninha tá em Brasília, gente, essa amiga, Ana Paula Rodrigues, ela é de Brasília, ela mora lá, e a gente outro dia tava conversando, eu aqui em Fortaleza, e 2 amigas de lá, Ana Paula, a Lídia e outra do Rio, a gente fez uma conversa entre a gente, foi muito legal, tá? Então isso é muito bom, a gente vai conversando, faz a festa, né? Faz a festa. É isso aí, Aninha. A ansiedade aumenta muito com as notícias ruins. E se a gente ficar ligado nisso aí, a gente tanto fica muito ansioso como fica depressivo. Gente, como é que a gente não vai ficar depressivo se a gente escuta morreu? É muito, muito angustiante, né? Vamos lá. Incluir as crianças nas nossas atividades. Incluir as crianças é maravilhoso. Estimular as rotinas das crianças, da hora de dormir, de acordar, de estudar, a hora de brincar. Elas tinham isso quando iam para a escola, né? Fazer as atividades da escola, fazer receitinha juntos, descobrir novas coisas. Peraí, gente.
né? Descobrir novas coisas, né? Buscar os jogos de tabuleiro, como a gente já tinha falado antes, desenhar, contar histórias, ver filmes. Tem muitas coisas que dá para fazer com as crianças. Deixa eu virar aqui meu script, pessoal, né? E como eu tinha dito lá no começo que a gente ia botar fogo aqui, vamos lá, vamos botar fogo. Como eu falei lá no comecinho que tinha 3, 4 pessoas aí dentro, é que a gente faz muitas escolhas, a gente faz escolhas, e às vezes a gente faz escolhas de ficar naquela doença. Se hoje a gente está falando de depressão, e a depressão ela pode se transformar, tem a depressão tranquila, que é a nossa do dia a dia, é aquela do vestibular, aquela do Enem, é aquela da entrevista de emprego, é aquela do fazer a primeira live, né? É ansiedade normal, tá? E se essa ansiedade fica muito perene e forte, ela vira uma doença que vai atrapalhar o nosso estilo de vida, né? E às vezes a gente segura nisso aí como se fosse o nosso estilo de vida ser ansioso. E isso não tá legal, a gente não pode permitir isso. Mas muitas vezes a gente escolhe isso. O pessoal que faz terapia aí já começa a procurar seus terapeutas e começa a buscar. Eu tô me segurando na minha ansiedade? Eu tô fazendo da minha ansiedade o meu estilo de vida? Porque a gente às vezes escolhe. E olha que são muitas vezes. A gente às vezes não percebe que está escolhendo. Por quê? Porque aquela escolha nos traz ganhos. Vamos botar entre aspas, né? Ganhos. Ele nos traz esse ficar ansiosa, esse me segurar na minha ansiedade, ela me traz um ganho. E que ganho é esse? Qual é o ganho que você está tendo? Qual é o modelo de ansiedade que você está vivendo? Qual é o estilo de vida ansioso que você está vivendo e que está te trazendo ganhos? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo de quarentena. Né? Eu até anotei um aqui que eu estava pensando num de tarde, para não ficar buscando muito aqui. Né? Por exemplo, vou pegar um exemplo que poderia ser o meu, por exemplo. Poderia ser o meu. Por quê? Porque eu moro com meus pais. Então eu fui buscando uma coisa. O que poderia me fazer ficar agarrada numa ansiedade, né? Então eu fui buscar. O que seria? Eu moro com meus pais, tá? Me dá um pouco de ansiedade deles contraírem. Eles são idosos, 85 e 89 anos, né? São idosos, têm outras comorbidades. Me dá uma ansiedade protegê-los? Sim, me dá uma ansiedade protegê-los. Estou presa nisso? Não. Porém, eu poderia ficar presa nisso e não ir, não sair, não ir ali, botar meu pé ali na rua ou ir. Me deu vontade de comer uma pizza. Não vou pedir, porque eu sei lá quem vai trazer essa pizza e essa pessoa pode estar contaminada e a caixa da pizza vai estar contaminada, então eu não vou pedir a minha pizza, porque essa caixa vai vir contaminada e eu vou passar isso para os meus pais, então eu não vou pedir minha pizza, eu vou mesmo comer pão com manteiga. Aí eu deixo, o que eu tô fazendo aí? Eu tô me segurando numa ansiedade de não fazer uma coisa muito simples, pedir uma pizza, aquela caixa de pizza vai pro lixo, a caixa chegou, eu tiro a pizza da caixa, ponho num prato grande, num prato de bolo, sei lá, ponho lá, pronto, a caixa vai pro lixo, lavo minhas mãos, passo álcool, pronto, tá tudo resolvido. Mas não, eu decido não pedir aquela pizza, porque aquela caixa vem contaminada e eu vou comer pão com manteiga e fico sentindo aquele sabor da pizza. Eu me privei de uma coisa que não era tão necessária assim, porque eu tô agarrada nessa ansiedade que me faz tirar de mim esta responsabilidade de que por causa da pizza que eu pedi, meus pais poderiam ter se contaminado. E com isso, qual é o meu ganho? Eu vou receber aplausos, que eu cuido muito dos meus pais, que eu tô seguindo a regra totalmente, eu não tô pisando fora da regra um único centímetro. Então, esse é o meu ganho. Esse é o meu ganho. As pessoas vão me reconhecer. E ainda foi dormir pensando na pizza, mas não é? Tá? Então, eu me privo de algumas coisas para receber um ganho que naquele momento está sendo para mim maior do que tudo. Tá? Então, é difícil isso? É difícil. Eu preciso descobrir se eu realmente estou me segurando, estou fazendo da minha ansiedade o meu estilo de vida. É preciso descobrir isso. É muito importante a gente descobrir isso. Porque se eu estou me segurando aquilo e fazendo disso o meu estilo de vida, eu não vou me soltar dela. Eu não vou sarar. Não vou, porque eu estou me segurando. Aquilo é meu, sou eu. A ansiedade sou eu. Né? Ó, a Vanessa está dizendo aqui: boa noite, durante essa pandemia tive 5 crises de ansiedade. Então, Vanessa,
O que é que você pode fazer? Olha o tanto de coisas que a gente viu aqui que você pode fazer. O que é que você está fazendo de todas essas coisas? O que é que você pode fazer? Você pode fazer uma atividade física, você pode ler, você pode fazer uma meditação, você pode estudar, você pode assistir um filme que te distraia, você pode conversar com o pessoal da sua casa, você pode escrever, você pode ligar para o seu terapeuta. Você faz terapia, Vanessa? Se você faz, ligue para ele, converse. Pergunte como é que é, como é que é, peraí. Pergunte como é que é para que você possa fazer um atendimento online. Pergunte a ele o que você pode fazer. Existe uma possibilidade de você fazer um valor simbólico, né? Essa terapia online, se o seu plano não admite, porque tem planos aqui na clínica que não admitiram ainda, então a gente procura dar um jeito nisso, procura fazer um preço bem módico, bem como é que a gente diz? Simbólico, praticamente. Acessível. Tá? Acessível e simbólico mesmo, né? Então, é importante parar de ver as notícias, como a Aninha falou ali embaixo, né? Escolhe um momento para ver as notícias e pronto, acabou. Não fica o tempo todo em Facebook, em WhatsApp, vendo tudo que é notícia ruim que chega, porque chega, tá? Então, fazer coisas diferentes e converse com seu terapeuta. Converse com ela, com ele ou com ela, tá? Então, essa coisa do me segurar, a minha ansiedade, ela é minha, eu vivo assim, eu sou assim. Cuidado, gente, com isso que a gente fala, né? Cuidado com o que a gente traz pra gente, cuidado com o que a gente se apossa, né? Ansiedade não é estilo de vida. Ansiedade corriqueira, tudo bem, é normal, faz parte da vida. Ansiedade perene, firme e que tira um estilo de vida tranquilo, saudável, alegre, não é bom. E se eu me seguro aquilo ali, se eu acho que aquilo ali, eu sou assim, essa é a minha ansiedade, eu me apego àquilo ali, seguro com unhas e dentes, como a gente diz, é isso, não dá pra se segurar aí, tá? Isso é muito difícil e muitas vezes a gente escolhe isso, não é uma escolha assim consciente, eu vou escolher isso porque as pessoas vão me reconhecer. Eu vou ficar aqui, eu não vou fazer nada fora das questões do que foi ordenado fazer durante a pandemia, porque eu estou cuidando dos meus pais e as pessoas vão me reconhecer por isso. Tá? Isso não é um estilo de vida. Tá? Um estilo de vida eu preciso cuidar, sim, eu preciso cuidar, mas se eu quero comer aquela pizza, que alguém me disse aqui que eu fui dormir com vontade dela, né? Se eu quero comer aquela pizza, uma coisa tão simples, tem formas, né? Eu posso pegar isso, eu posso pôr uma luva, jogar essa caixa no lixo imediatamente, tirar a pizza da caixa. Né? Esse é só um exemplo simples e corriqueiro, que às vezes a gente não faz, né? Porque a gente tem um ganho. Que ganho é esse? O que eu estou ganhando com estar assim? Os ganhos, né? Valeu, produção. Os ganhos. Né? Porque eu estou colocando os ganhos entre aspas, porque eu chamo esses ganhos de ganhos indiretos. Tá? São ganhos indiretos porque eles são ganhos. Eu vou receber um reconhecimento. Né? Eu vou receber um reconhecimento. E se eu recebo um reconhecimento, é um ganho. Né? Eu estou trocando uma coisa que me faria bem, porque ia suprir um desejo que eu estou, por uma outra coisa que está suprindo uma necessidade que eu criei. Eu criei a necessidade de ser reconhecida. Então, aquele aplauso, aquele reconhecimento vai ser, nesse momento, mais importante do que aquela pizza. Então, nesse ponto, ele é um ganho sem aspas, porque ele termina sendo um ganho indireto. Ok? Vamos lá. Então, o ganho é esse. E o que eu preciso fazer para isso? Ele continua dizendo ali, o pior é que acaba não dormindo bem. Pois é, vou ficar com aquele sabor, né? Comi pão com manteiga, querendo queijo, né? Tudo isso. Tá? Então vamos lá. O que dentro do meu ambiente, o ambiente, quando eu falo, é o ambiente, não só o ambiente físico, é o ambiente, as pessoas que estão ao meu redor. Né? As pessoas com quem eu convivo, as pessoas que me trazem, que colocam em mim expectativas e que eu coloco nelas expectativas também. Que ambiente é esse que eu estou vivendo e que está me trazendo esse ganho, o ganho indireto? Que ambiente é esse? O que eu preciso
O que é que eu preciso fazer para modificar esse ambiente? Tem algumas pessoas que eu preciso me afastar? Quem são essas pessoas? Tem como eu me afastar dessas pessoas realmente? Ou tem como eu ficar um pouco mais distanciado, emocionalmente mais distanciado, não sei, ou distanciado realmente fisicamente, ou de cortar relações realmente, porque essa pessoa me faz mal? Não tem como? Ou eu não quero? Né? Ou aquele ganho é mais importante para mim? Como é que é? Como é que eu posso modificar esse ambiente? Como é que eu posso, até se essa pessoa que está fazendo esse mal nem sabe que está fazendo, e eu não digo para ela quais são as minhas necessidades de uma forma clara, essa pessoa vai saber? Não, ela não vai saber. Eu preciso comunicar. Eu preciso comunicar o que eu preciso, quais são as minhas necessidades e o que eu preciso fazer aí. E a minha ansiedade me segura e não me permite fazer isso. Por que esse ganho daquele, vamos voltar para a pizza, daquele aplauso está sendo mais importante? Por que esse ganho está sendo realmente mais importante? Por que eu não posso me comunicar? Por que eu não posso comunicar as minhas necessidades para que eu possa curar algo que está me fazendo mal? Por que eu não posso comunicar esse ganho? Eu preciso comunicar esse ganho, tá? Né? Que eu chamo de ganhos indiretos, algumas pessoas chamam de ganhos secundários. Eu não os vejo como tão secundários assim. Por que eu não os vejo como tão secundários? Porque ele está sendo mais importante do que o principal. E se eu estou me agarrando a isso, e sendo isso mais importante do que o ganho principal, ele se torna um indireto, ele se torna uma curva. Eu faço uma curva para ter esse ganho, e os ganhos que realmente são importantes eu não estou fazendo, e aí eu adoeço, aí eu me queixo, aí meu dia fica ruim, aí tudo fica ruim, aí tudo fica difícil, aí tudo fica complicado, aí eu não consigo fazer as coisas, aí eu fico mais ranzinza, eu fico mais ansiosa porque as coisas que eu quero fazer eu não faço, e faço as que tem que fazer porque aquele ganho está vindo, e eu tenho sei lá quais motivos para que esse ganho seja mais importante do que os que eu estou querendo ter e não me permito. Por que eu não me permito? Tá? Por isso que eu falei para vocês, ó, são escolhas. A gente faz escolhas. Vamos aprender a escolher. Como é aprender a escolher? Tá ficando doida, Cecília? Aprender a escolher? Sim, gente, aprender a escolher. Como é que eu vou escolher algo, agora já trazendo para a consciência aquele ganho indireto, aquela curva, né, já trazendo para a consciência, por que eu estou escolhendo isso e não aquilo que eu estou querendo? Por que eu não me permito? Por que eu não me permito ficar bem com a minha família? Por que eu não me permito ter uma vida tranquila? Por que eu não me permito o trabalho que eu quero? Por que eu não, aquele trabalho que eu gosto e que eu vou com prazer? Por que eu não me permito isso? O pessoal que me conhece de dentro do consultório já me escutou muitas vezes dizer que se o consultório está dentro da sala, trabalhando com pessoas, ouvindo e buscando formas que eles solucionem os problemas que eles trazem, né? Se aquilo para mim não fosse divertido, e o divertido para mim é ser prazeroso, ser bom, eu gosto daquilo, se não fosse, eu não estaria mais dentro do consultório. Por quê? Porque imagina você ouvir as pessoas, buscar ajudá-las a encontrar soluções e ficar nisso o dia todo. Você chega em casa e carrega os problemas de todo mundo junto com você. Isso fica muito ruim. Estou dizendo que é ruim ser psicólogo? Não. Eu estou dizendo que quem não gosta vai achar isso muito ruim e fica trabalhando naquilo ali, achando isso ruim. Né? Eu gosto. Minha produção aqui da frente também gosta, Graciele.